Então, vamos orar então para iniciar a nossa aula. Querido, bondoso e amado Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, pela vida e saúde que o Senhor tem nos dado. Que possamos ter uma semana abençoada por Ti, que a nossa aula de hoje seja uma aula com muita aprendizagem. Fique conosco, Senhor, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu estou na escola, cheia de carteiras vazias, isso não está legal, mas eu estou me sentindo assim mais feliz um pouquinho, porque eu estou na minha cadeira, e com vocês, né? De uma maneira diferente, mas nós estamos juntos na escola. Hoje vocês estão na escola comigo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. A gente vai lá para ciências para falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Não se preocupe com páginas ainda, tá? Eu mandei um pequeno vídeo que era importante que todos tivessem assistido antes de iniciar essa aula, mas se não assistiu, ok, depois da aula assista. Então, aqui, deixa eu botar a apresentação maior para todo mundo ver melhor. Desenvolvimento sustentável. O que você pode fazer? Vocês já ouviram falar sobre desenvolvimento sustentável? Tem ideia do que seja desenvolvimento sustentável? Alguém quer falar? Não? Então tá, então vamos lá. Então, na sustentabilidade, tá? Quando usamos os elementos disponíveis na natureza. Quando eu uso algo que tem na natureza e eu não faço nada de errado com ele, tá? Eu faço de uma maneira ecológica, de uma maneira econômica. Então, eu vou ajudar a proteger o ecossistema daqueles que vivem. Vamos dar um exemplo. Preciso de madeira. Eu não vou cortar uma árvore, eu vou pegar uma madeira de uma árvore que já está caída. Isso é sustentabilidade. Eu vou usar o que a natureza me oferece sem prejudicar aquele ecossistema, certo? Preciso acampar. Então, eu vou acampar no local onde eu não vou prejudicar aquele meio ambiente. Então, isso é sustentabilidade. Quando eu uso algo, eu reaproveito algo. Exemplo, jogos matemáticos. Vocês trabalharam com sustentabilidade, porque vocês usaram material reciclado para fazer jogos. Então, vocês reaproveitaram algo que ia para o lixo e deram uma nova utilidade. Isso também é sustentabilidade. Então, natureza versus progresso. Então, sempre que existe progresso, a natureza sofre com isso. Infelizmente, tá? A gente vê ali várias árvores plantadas, que são árvores plantadas para fazer papel. Tá? Então, a gente olha ali que toda vez que eu uso um papel de maneira inconsciente ou que eu uso sem prestar atenção no que eu estou fazendo, eu acabo provocando um dano para o meio ambiente. Tá? Por isso, a gente tem que ter consciência e cuidado do que a gente utiliza para que nada seja jogado fora de maneira incorreta. Então, nós precisamos preservar o nosso planeta. Então, aqui, várias árvores plantadas, cortadas, transformadas em papel, para que a gente possa ter caderno para estudar, para que a gente possa ter livros. É importante? É, mas eu preciso ter muito consciente disso. Se sobra um caderno, umas folhas de um ano, que você não usou 100% do seu caderno, ou você usa esse caderninho para atividades extras na sua casa, ou se der para reaproveitar para outro ano, use, não tem problema. Às vezes, colocar um adesivo na capa, fazer um negocinho diferente, já torna um caderno que era antigo em algo novo que dá para reaproveitar. A gente tem que ter consciência. Isso gera economia e faz com que a natureza agradeça também. Então, olha só, simples e práticas do que a gente pode fazer para que a sustentabilidade e esse desenvolvimento sejam ainda maiores. Sacolas plásticas. Se eu trocar as minhas sacolas plásticas por sacolas retornáveis, se eu trocar as minhas sacolas plásticas por caixas de papel na hora de ir no mercado, né? Em vez de eu pegar 4, 5 sacolas para botar uma coisinha, eu o máximo que eu posso. Às vezes eu não tenho caixa, não dá para levar, estou sem a minha sacola retornável. Então, evite ao máximo usar o plástico, tá? A gente sabe aí que a questão dos canudinhos plásticos foi feita uma campanha bem legal sobre a questão consciente que as pessoas evitassem. Lá em casa a gente trocou. A gente usa agora só aquele de metal, de alumínio, que vocês também devem usar em casa, certamente se tem. Ou aqueles de plástico que não são descartáveis. Por quê? Porque você vai usar por mais tempo e vai ajudar a natureza, certo? Minha mãe e meu pai, a gente usa caixas, sabe? Papelão pro mercado, sim.
Isso mesmo. Na quinta-feira a prof foi no mercado à noite e eu trouxe 0 sacolinhas. Tudo que eu comprei eu botei dentro de caixas de papelão. Então foi algo bem melhor. Eu não gosto de sacolinhas plásticas. Então é uma opção minha, mas que vai ajudar de pouquinho em pouquinho o planeta. Aqui na nossa escola a gente tem lixeiras que são para separar o lixo. Só que tem gente que não separa, joga em qualquer um, não lê o que está escrito. Então, quando a gente retornar às aulas, eu vou contar essa turma para fazer isso. Para aprender a ler o que está ali e colocar separado. Tem lugar de comida. Tem lugar que é só para vidro, tem lugar que é só para metal, só para papel, só para plástico e resíduos eletrônicos. Se você tiver uma pilha, uma bateria, tem ali nessa linha onde é da monitoria, tem um lugar que é apropriado para jogar esse tipo de material. É só conversar com o pessoal da monitoria. Eu preciso descartar uma pilha. Onde que eu posso colocar? Porque aí se manda para um lugar apropriado. Não se deve jogar pilhas, baterias de celular no lixo comum. Elas são tóxicas e a gente tem que cuidar do nosso planeta. Tá? Então, se eu fizer uma coisa tão simples, que é pegar meu copo plástico e botar no lugar onde está escrito plástico, nossa, é uma ação que não leva nem um segundo. Em 2 segundos eu vou lá, boto naquela lixeira, não perco tempo com isso e eu estou ajudando o planeta. Então, a gente tem que ter consciência de que o lixo que a gente produz, a gente tem que botar ele no lugar certo. Uma coisa, tem muitas famílias que vivem do lixo, que o lixo é a renda deles, então eles precisam reciclar esse material. Então, se eu coloco plástico junto com comida, vai fora. Eles não vão conseguir separar, porque está contaminado. Então, se eu coloco separado, eu estou ajudando o planeta e famílias a sobreviverem desse lixo. Lixo é dinheiro também. Tá? Então, a gente precisa ter consciência e aprender a reutilizar esse material. Olha só, poupe o nosso alimento. Quando eu tenho desperdício de comida, tá? Eu desperdiço energia, eu desperdiço água. Água é um bem que ele não se refaz, tá? É um bem que ele tem uma quantidade e se essa quantidade terminar, a gente fica sem. A gente passou por uma época de estiagem, a gente está com uma estiagem muito grande por falta de chuva. E a nossa assim, ó, na beirinha de terminar, água potável. Água salgada tem aí para quem quiser beber. Mas a água potável que a gente usa para tomar banho, para beber, para lavar roupa, para nossa higiene de casa e pessoal, ela, se a gente não cuidar, ela vai terminar. Tá? Então, assim, banho rápido, usar tudo de maneira bem consciente. Energia, as hidrelétricas também, tá? Aí a gente viu ali a questão dos castores, as hidrelétricas dos homens. São produzidas através de água. Existem outras fontes de energia, mas a mais utilizada é através da água. Então, se eu desperdiço energia, vai diminuir a questão financeira dentro de casa, porque eu vou gastar mais energia. Está tudo aceso, tudo ligado ao tempo. Não custa se você entrou no lugar você apagar o que você acendeu. E comida. Quanto a gente passa fome e quão caro é comprar alimento. Então, bote no seu prato só o que você vai comer. Nem que você tenha de 4, 5 vezes a mesma coisa. Mas pegue de pouquinho em pouquinho, porque daí você sabe que você não vai desperdiçar comida. Tá? A gente tem que ser consciente, porque quanto mais comida jogada fora, mais precisa produzir e às vezes não dá conta. Mais água precisa, mais terra precisa e às vezes o planeta não dá conta. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, só que nem sempre ele consegue alcançar todo mundo. Tá? Aqui a questão que a prof falou. É meu aqui. Isso, sobre as pilhas, tá? Normalmente, pessoas que lojas que vendem celulares, conserto de isso, fazem conserto de celular, elas recolhem baterias, tá? Então, é legal você levar. Eu sei que o supermercado Angelone, eles também têm um lugar para depositar esses tipos de material. Então, não jogue no lixo comum, coloque direitinho num lugar apropriado, tóxico e contamina o solo, tá? E se cair na água, contamina a água também, tá bom? Página para quê? Então, nós precisamos respeitar e preservar o nosso meio ambiente, tá? Ele já está muito degradado, está muito feio já, machucado, sofrido com tudo que a gente já fez. Gente, as páginas depois a gente vê, tá? Tá aberto? E a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, preservar os animais, as plantas e tudo que nele há, certo?
Então, desenvolvimento sustentável permite que as gerações atuais e futuras aproveitem os recursos da natureza, aqui tá assim, sem destruí-lo. Então, se eu cuidar do planeta hoje, os meus filhos, os meus netos, as próximas gerações serão recompensadas com o cuidado que eu dei hoje. Imagine se as gerações antigas tivessem cuidado melhor ou não tivessem cuidado nada do planeta. A gente não teria um lugar decente para viver hoje, né? Precisa ter mais cuidados, precisa, mas a gente tem que fazer a parte. Então, a gente vai agora para a página 151. Podem abrir o livro de vocês na página 151. E nós vamos conversar aqui sobre a questão... Tá? Aqui já está ali com o xizinho, mas a gente vai conversar antes, certo? Vou pegar aqui. Isso aqui é uma correção que a prof está fazendo da página 151, tá? Então, ali, isso foi atividade de sexta-feira, tá? Eu vi ali, mais da metade da turma não postou as atividades de sexta-feira. Eu acabei de olhar antes de entrar na sala com vocês aqui, tá? Então, é importante que vocês façam todos os dias as tarefas e postem todos os dias, tá? Para não acumular. Então, aqui, represa construída por castores e represa construída por ser humano. E marca o X apresentam mais mudanças na paisagem. Então, sem dúvida nenhuma, é a represa humana. Ela vai alargar uma área muito grande, muitos animais e espécies vão ser prejudicados. A dos castores, não. Ela não modifica muito o ambiente e, de alguma forma, ela acaba ajudando, de alguma maneira, aquele ambiente onde eles estão, tá? Na letra B, ele pergunta assim, em qual das duas situações os animais e as plantas sofrem mais e por quê? Alguém pode me responder dos que fizeram a letra B? Pela represa construída pelos seres humanos, pois tem muitas rochas e o ecossistema está sendo prejudicado. Muito bom, a sua observação foi fantástica, tá? Eu vou botar uma outra resposta, não precisa pagar a sua. Então, se você colocar humano é a que prejudica, ok, é essa mesmo, tá? Ela provoca inundações, uma parte bem mais do terreno. Se você botou a humana porque ela destrói o ambiente, destrói os animais, tá certo, tá? É só importante entender que aquela ali, a humana, é a que faz um estrago muito maior. A gente precisa de energia elétrica. Porém, o prejuízo é muito grande, tá bom? A número perguntava assim, por que os castores e os seres humanos constroem represas? Alguém sabe me dizer por que os castores constroem represas? Não consigo ver todos, tá? Para terem onde morar. Os castores constroem as represas porque a água, por ser calma e profunda, é ideal para protegê-los. Ótimo. Seres humanos. Depredadores. Dos seres humanos. Os seres humanos constroem as represas para gerar energia elétrica e abastecer as cidades. Ótimo. Então, eu botei assim, castores e seres humanos, para proteger adultos e filhotes, tá? Os castores fazem essas represas para que as fêmeas, tá? E a sua família possam ter ali os filhotes de uma maneira tranquila, sem predadores, sem nada para atrapalhar eles. É um lugar seguro, lá dentro do rio. Tá? E os seres humanos para a instalação de usinas hidrelétricas ou para produzir energia elétrica, também tá certo, tá bom? Alguma Prof, questão? eu botei eles constroem represas para segurarem a água. Certo. Prof. Oi. Eu botei. Os castores constroem para sua... Eles constroem represas para segurar a água. Os adultos e filhotes. Prof. Gente, é só falar. Acho que era a Alicia que estava falando, né, Alicia? Tem alguém falando? É a Maria. Pode falar, eu não vejo todo mundo. Pode falar. Os castores constroem para sua proteção e não prejudicam o ecossistema. Já os seres humanos constroem para o seu bem-estar e prejudicam o ecossistema. Duas coisas que vocês têm que entender, tanto na questão dos castores, a construção da fundo de moradia e proteção do filhote, tá?
E dos seres humanos, a construção dessas represas é com fundo para produção de energia elétrica, tá? Então, vocês têm que... Eles constroem represas para segurar a água. Não é só para segurar. O dos castores não é para segurar a água, e sim para fazer casa. E a humana é para produção de energia, não para... A função não é só essa. A função que eles fazem é para gerar energia, tá bom? Vamos lá. Na página 153, tá? Tinha ali a pergunta sobre as consequências negativas da poluição, tanto no ar, no solo e na água. Então, eu vou passar bem rápido. Do ar, alguém quer falar? Traz algumas doenças. Alguém quer falar? Danos à saúde, vegetação, animais, materiais de construção e etc. Olha só, eu botei aqui algumas, não precisa estar igual da prof. Você só tem que entender que poluição do ar ele traz doenças. Tá? Você tem que entender isso. Que a poluição do ar ela traz doenças. Então, tanto respiratórias como irritações. Então, você tem que entender que a do ar ela traz doenças respiratórias. A do solo, quem botou? Do solo, a poluição do solo causa contaminação nas frutas e nas verduras, etc. Ótimo, isso mesmo. Então, traz contaminação dos alimentos, que são ali frutas e verduras, tá? E morte de animais e plantas. O solo está contaminado. Esses animais vão se contaminar e essas plantas vão se contaminar também. Então, só colocar contaminação do solo é o quê? Contaminação de alimentos, animais e plantas, tá tudo certo. Tá? E da água, a gente vê ali a questão de morte de peixes e doença das pessoas. Se as pessoas beberem uma água contaminada, elas ficarão doentes. Os peixes ficarão... A poluição da água causa doenças, extinção de espécies locais. Então é isso mesmo, acaba gerando esse prejuízo mesmo, tá? Então aqui é só uma correção rapidinha, porque já está perfeito, para a gente poder fazer as próximas, que estão na página 157. Então a gente vai fazer agora. Na página 157, a gente tem essa imagem aqui, de uma cadeia alimentar em um barco pesqueiro. E ali ele pergunta assim, considerando o barco pesqueiro, capture apenas os peixes do tamanho pequeno e médio. Tá? Então, ele só vai capturar esse peixinho vermelho e o peixinho verde. Ele pergunta assim, desses seres vivos, estão ou está correndo risco de extinção? Esses dois peixinhos, se o barco pesqueiro pegar só os dois, eles estão correndo risco de extinção? Quais deles estão correndo risco de extinção? O vermelho ou o verde? Quem está correndo risco? O pequeno e o médio. Peraí. É só o vermelho, é só o verde ou os dois estão correndo risco? Os dois. Muito bem. Os dois, o peixinho vermelho e o peixinho verde, os dois correm risco, os dois vão ser capturados. Não é só um que vai ficar correndo risco de extinção, os dois. Tá? Então, você pode colocar aí os dois ou escrever o peixinho vermelho e o peixinho verde. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês escreverem, tá? Depois tu bota ali tubarão. Quem não conseguir copiar agora, depois é só voltar lá o vídeo que a prof vai botar lá no Eclass, tá bom? Copiar depois. Na letra B, ele pergunta assim, caso algum desses animais desapareça, o que vai acontecer com a cadeia alimentar? A gente sabe que a alga marinha é alimento do peixe vermelho, o peixe vermelho é alimento do peixe verde e o peixe verde é alimento do tubarão. Tá? Que se acabar, se tirar, né? Se caso algum desses animais desapareça, vai dar problema na cadeia alimentar? Sim ou não? Vai, porque um dos vão ficar sem comida. Vai causar um grande desequilíbrio, sim. Vai ficar com prejuízo, sim. Porque se eu tiro um animal que é fonte de alimento do outro, não só aquele peixinho ali vai ficar em extinção, mas o outro que se alimenta dele também. Então, aqui, todos esses peixinhos aqui correm risco se um faltar. Tá bom? Então, olha só. A cadeia alimentar
alimentar entrará em desequilíbrio. Até a espécie de tubarão poderá ser extinta devido à falta de alimento. Então, se eu tiro um deles da cadeia alimentar, vai ocorrer um desequilíbrio muito grande. Tá? Então, por isso que a gente tem que preservar as espécies, preservar o planeta, o meio ambiente. Então, não é só cuidar dos animais, eu tenho que cuidar da água, eu tenho que cuidar do ar, eu tenho que cuidar do solo. Tudo depende de que isso esteja em harmonia para que a cadeia alimentar deles também estejam, tá? Então, se eu tirar um deles, faltar um deles, vai entrar em um desequilíbrio. Se essas algas marinhas aqui morrem por causa da poluição da água, esse peixinho vermelho morre. Automaticamente o peixe verde morre porque não tem mais o vermelho para comer. E o tubarão também porque não vai ter mais o peixe para comer. Então, um depende do outro. A gente precisa cuidar disso, tá? Tá. Esperar mais um minutinho, que eu tô vendo gente copiar e eu já vou estar trocando a... A cadeia alimentar entrará em desequilíbrio e até a espécie de tubarão poderá ser extinta devido à falta de alimento. Então, vamos lá. Na página 160, nós temos uma tirinha em quadrinhos, tá? Eu vou estar trocando a tela. Terminou, Brian? Ó, 30 segundos, tá? Na página 160, que já terminou, pode ir para a página 160, porque lá a gente tem uma história em quadrinhos, onde fala assim: já sei separar o lixo, e aparece o bonequinho ali separando o lixo. Depois, recolho o lixo nos parques. Depois, não queimo lixo, nem uso o rio como lixeira. Depois, evito usar sacolas plásticas. Depois, mas quando estou muito cansado, me confundo todo, jogo o iogurte na pia e a colher no lixo. Ixi, uma confusão em tanto, né? E olha só. Mas pelo menos... Pergunta pra gente. A respeito do personagem, avalie verdadeiro ou falso nas afirmativas, tá? Então, a primeira fala assim: sabe separar o lixo colocando na lixeira correta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Joga cascas de frutas no chão do parque. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, ele está recolhendo na sacolinha, né? Não queima o lixo, guarda-o em sacos apropriados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Joga sacolas plásticas nos rios. Falso. Falso. Tá aí, ó. Para quem não corrigiu, nem quem não fez, tá aí, ó. Verdadeiro, falso, falso. Tá? Então, ele tem atitudes corretas, mas ele fica cansado no último e acaba fazendo as coisas todas erradas. Então, será que... Aí a letra B pergunta: as atitudes tomadas pelo personagem contribuem para a limpeza e manutenção do ambiente? Sim ou não? Sim. Por quê? Sim. Mais ou menos. Porque daí, quando ele crescer, por exemplo, tiver filhos, vai ter um ambiente bom. Esse bom exemplo vai ser passado para frente. Muito bem. Então, assim, ó, hábitos que são desenvolvidos na infância, na idade de você, levam para a vida adulta. Então, ali a resposta é sim. Não precisa copiar igual tá aqui, tá, gente? Então, olha só. Sim, hábitos desenvolvidos por eles são importantes para a conservação ambiental e demonstram cuidado com a natureza. Vocês podem botar sim. Os hábitos deles são saudáveis, os hábitos deles são positivos, os hábitos dele é de quem cuida do planeta. Tá certo, tá? Não precisa ser igual o que tá aqui.
tá? Que é uma ideia mais ampla, mas vocês podem botar sim, porque ele realmente cuida do planeta onde ele vive, ele cuida do planeta dele com muita atenção, tá? Então, vocês podem botar outras respostas que vão ter sentido. Vou esperar um minutinho para quem está escrevendo, tá? Para a gente poder ir para a próxima. Enquanto vocês escrevem, vou lendo a letra C. O que acontece com o personagem no último quadrinho? Você daria para que ele resolvesse esse problema? A gente vê que no último quadrinho ele está fazendo tudo que ao contrário. Faz tudo certo, mas no último ele está tão cansado, tão esgotado, que ele troca tudo. Então, o que você falaria para ele? Você mandaria ele... Jogar uma água no rosto que funciona tudinho. Isso, mandar ele descansar, mandar ele rever a situação. Então, olha só, se atrapalha um pouco. Então, você pode botar assim, ó, no último quadrinho ele está todo atrapalhado, ele está atrapalhado. Né? Mas se ele descansar, tudo fica bem, tá? Porque ele está cansado. Prof, sabe o que eu falaria pra ele? O quê? Não coma um iogurte quando estiver cansado. Boa. Ele descansa e depois se alimente. Então, aí, a primeira parte é dizer a ele está atrapalhado. Depois, a outra é com você. Não precisa copiar igual tá da prof. Eu mandaria ele lavar o rosto, eu mandaria ele descansar, eu mandaria ele não comer iogurte quando está cansado. A resposta na segunda parte de vocês, tá? Então, aqui é uma sugestão. Então, a primeira parte, tudo bem. Ele está um pouco atrapalhado. Aí, a segunda parte, você responde do seu jeito. Pronto, eu coloquei assim, ó. No último quadrinho ele está muito cansado. Ele deveria dormir mais cedo. Ótimo. Trabalhou demais e não descansou, né? Tá certo. Tem gente escrevendo ainda, vou esperar mais um pouquinho. Ó, prof, eu botei assim, ele está atrapalhado e cansado. Eu mandaria ele dormir e depois comeria iogurte. Isso aí. Então, olha só, na letra D, a resposta também é pessoal. Ela pergunta assim, e você? O que tem feito para preservar o ambiente que vive? É uma resposta de vocês. Vocês vão escrever alguma ação, atitude que vocês fazem, tá? Que pode ajudar o planeta. Então, escrevam aí a resposta na letra D. A resposta da D é pessoal, cada um faz uma ação. Eu evito usar sacolinhas plásticas, né? Eu também. E não jogo lixo. Eu nunca joguei. Procuro também não misturar o lixo da minha casa, botar restos de alimento junto com o lixo comum. Então, conta todas as atitudes que você faz, não precisa ser uma só. Ô, prof, na minha casa a gente não usa sacolas plásticas e o que tem, a gente guarda num cantinho só para sacolinhas plásticas. E também a gente não... A gente separa os lixos, tem o lixo seco. Ótimo, você escreve isso. Escreve. A sustentabilidade é importante, nós precisamos preservar e conservar o nosso planeta, tá?
Nosso planeta é a casa que Deus criou pra gente. Se a casa onde a gente mora com a nossa família, a gente tratar muitas vezes igual a maneira que a gente trata o planeta, sem cuidar, jogar lixo de qualquer jeito, não recolhe o lixo que usa, deixa jogado, a gente não está sendo positivo com a nossa casa, que é o mundo que Deus criou, tá? Então, a gente tem que cuidar e preservar. Sempre que a gente puder reutilizar algum material, faça isso. Seja uma caixa de papelão, uma garrafa de refrigerantes, uma caixinha de leite, igual os jogos que muitos fizeram com caixinha de leite, com tampinhas de garrafa. Então, faça isso. Muitas clínicas veterinárias utilizam as tampinhas de garrafa para fazer castração de animaizinhos de rua. Então, é interessante você juntar essas tampinhas de garrafa e ver uma clínica veterinária que recolha isso e troque, tá? Por castração, porque às vezes os animaizinhos de rua ficam jogados, tem tantos filhotinhos, isso faz muito mal para a saúde deles também. Então, é uma maneira de você também estar ajudando de maneira positiva o meio ambiente, certo? Então, aqui, essa era a atividade sobre sustentabilidade de ciência. A gente encerrou o conteúdo de ciências para a atividade avaliativa de quarta-feira, tá? A prof vai fazer um vídeo com vocês na quarta, que é um jogo de perguntas e respostas sobre esses assuntos. Agora, a gente vai lá para matemática, na página 221, que a prof saiu lá de multiplicação e foi para divisão, para a gente já trabalhar um pouquinho junto, divisão e multiplicação. Então, quem já escreveu, vai lá para a página 221, que eu vou trocar a minha página aqui, que é essa atividade aqui. Lá na 221. Não era B da 4? É a B. Eu vou trazer a A para a gente fazer a comparação, tá bom? Eu pedi para que todos fizessem a tabelinha que está lá, porque é uma tabelinha de tabuada que ia ajudar de maneira fácil. Só olhando a tabuada, já ia encontrar os valores, tá? Tem um vídeo que a prof botou lá também, que explica muito bem de cada uma das funções, cada uma das partes da divisão. Então, vocês precisam também assistir esse vídeo, quem não assistiu. É importante que vocês vejam todo o conteúdo que está lá no e-class. A gente só vai nas páginas, não pode, tem que ler e assistir tudo que está lá. Certo? Então, olha só. Primeira coisa era preencher a tabelinha. Estava lá na página 200 e... Eu não consegui terminar. Tá? Que é essa tabelinha aqui, ó. Certo? Que é uma tabuada. É um treino de tabuada. Quem não terminou, termina depois, não tem problema. Tá? E a gente vai fazer essa aqui agora, então. 16 dividido por 4. Qual número vezes 4 pode dar 16? 4. 4. 4. Vezes 4 igual a 16. Então, 16 dividido por 4 é igual a 16. 16 dividido por 8. Qual número vezes 8 pode dar 16? Não, 8 mais 8 dá 16. Mais 8 vezes 8 não dá 16. Quanto? 2. 2, muito bem. 2 vezes 8, 16. A outra sim, é essa resposta que me deram antes. 16 dividido por 2. 8. Isso, 8. 8 vezes 2 igual a 16. 18 dividido por 3 dá quanto? É 2 6. vezes 3. 6. 2, prof. 2. Se der 2 vai dar 6, então é 6. 18 dividido por 3 dá 6, tá? Então é só a gente ir na tabuada e procurar um número que vezes ele seja o valor exato ou próximo. Nesse caso é valor exato, a gente está trabalhando com divisões exatas, nada inexato, tudo com valor exato. Tá? Valor inexato é quando lá na sobrinha sobra algum resultado que não é zero. No vídeo que a prof postou lá, tá explicando isso. 18 dividido por 2. 9. 9. 45 dividido por 9. Qual número vezes 9 dá 45? Tabuada do 5, né, gente? 5. Isso.
5. 72 dividido por 8. Qual o número vezes 8? 9. Muito bom. 36 dividido por 4. Qual o número vezes 4 dá 36? 9. 9. Ótimo. 24 dividido por 6. Qual o número vezes 6 dá 24? 4. Ótimo. 24 dividido por 8. Qual o número vezes 8 dá 24? 3. 3. 3. 24 dividido por 3. Qual o número vezes 3 dá 24? 8. 8. 63 dividido por 7. Qual o número vezes 7 dá 63? 9. 9. 9. 30 dividido por 3. Qual o número vezes 3 dá 30? Essa tá fácil. 10. 10. 30 dividido por 5. Você não Qual o consegue número gritar, vezes gente. 5 dá 30? 6. Ótimo. 30 dividido por 10. Qual o número vezes 10 dá 30? 3. 3. Ótimo. 30 dividido por 6. Qual o número vezes 6 dá 30? 5. 5. 42 dividido por 7. Qual o número vezes 7 que vai dar 42? 6. 6. 48 dividido por 6. Qual o número vezes 6 dá 48? 8. Perfeito. 54 dividido por 9. Qual o número vezes 9 dá 54? 6. 56 dividido por 8. Qual o número vezes 8 dá 56? 7. 7. Então, olha só. Se eu sei a tabuada, eu vou automaticamente já conseguir encontrar os meus cálculos. Aqui eram divisões simples, de números pequenos, de divisões exatas. A próxima tabela traz um número um pouquinho maior. O que tem a mais nesse número aqui que não tem nesse de cima? Vai lá ver com a minha mãe. Hein? Falem, esses números têm uma diferença. Qual é a diferença que eles têm? Só botaram mais um 0. Foi acrescentado um zero. Então, a primeira aqui, ó, é 16 dividido por 4. Aqui é 160 dividido por 4. Será que isso vai alterar o 40. Vai lá chamar minha mãe. Vai. Vai mudar o meu resultado? O que será que vai acrescentar no meu resultado? Se eu acrescentei um zero aqui, o que será que vai mudar no resultado? É só colocar um 0 atrás. Muito bem. Eu só preciso acrescentar um zero no meu resultado. Acrescentar o 0. Muito bem observado. Ótimo. Então, é a mesma coisa. Os resultados vão ser iguais. Eu só vou acrescentar zero no final. Porque eu acrescentei zero no meu dividendo, né? O meu divisor é o mesmo, mas o meu dividendo não. Então, ó, 160 dividido por 4, 40. 160 dividido por 8, 40. 160 por 8 vai dar 20. 20. 160 por 2, 80. 80. 180 por 3, 80. não, 60. 60. Então, se eu acrescentei um zero ali, é só eu acrescentar o zero no meu resultado também, tá? Mas quando for no número de trás, não dá para fazer isso, tá? No meu divisor, tá? Não dá para fazer isso. No dividendo, ok. No divisor, não, tá? Oi? Então, 180 dividido por 2. 180 dividido por 2? 90. 90. 450 dividido por 9?
50. 50. 720 dividido por 8. 90. 360 dividido por 4. 90. 240 dividido por 6. 40. Eu vou te proteger. 240 dividido por 8. 30. 30. 240 dividido por 3. 80. 630 dividido por 7. 90. 90. 300 dividido por 3. 100. 100. 100. 300 dividido por 5. 60. 60. 300 dividido por 10. 30. Não é possível ele ser uma calculadora. 300 dividido por 6. 50. Sabia que não é uma calculadora? A gente só está comparando os resultados com a tabela de cima e acrescentando zero. Então, não está sendo uma calculadora, a gente está usando cálculo mental, a associação de resultados. Isso é muito bom para vocês. Tá? 420 dividido por 7. 60. 480 dividido por 6. 80. 540 dividido por 9. 60. 560 dividido por 8. 70. Bravo, bravo, bravo. Ótimo. Então, olha só. Eu sempre tenho que procurar na minha tabuada um número que seja próximo ou com valor igual ao que eu estou querendo dividir, tá? Então, o número que fica na chave, que é esse númerozinho de trás, eu multiplico pelo que fica ali embaixo, que nós chamamos de quociente, tá? Então, esse número vezes ele vai dar o resultado do outro. Não deixem de assistir o vídeo que a prof botou no E-Class. É um desenhozinho que explica muito bem e tira dúvidas, às vezes, se você tiver dúvida. Mesmo que você já é craque na divisão, porque é sempre bom relembrar e estudar um pouco mais até o que a gente já conhece, tá? Na letra D, o que você descobriu ao resolver a divisão do item C? A gente já falou. A gente descobriu isso aqui. Os resultados são parecidos, mas A gente usou o número mais no quociente. Então, 0 a mais no resultado. A gente usou o número que acrescentou um 0 atrás. Então, é isso que a gente está botando na resposta. Quociente é o resultado, tá bom? A gente chama o resultado na divisão de quociente, que é o número que fica na chave. Eu coloquei tem um 0 a mais. Também tá certo, não tá errado, tá? Acrescentou um 0 atrás. Tá certo, não tá errado, tá bom? Deixa eu ver o nosso horário, se dá pra gente fazer um português rapidinho. Não vai dar tempo. Vou esperar mais 2 minutinhos para quem está copiando, tá? Eu gostaria de fazer a correção de português para a gente não ficar acumulado nas correções. Eu acredito que dá tempo, em 10 minutinhos faz a correção. Porque, prof, tipo, o tempo não é a gente que decide? Oi? Não é a gente que decide? Não, eu que decido pelo tempo. Não, então. Mas, tipo, tu decide o tempo. Porque tu não Sim. bota, tipo, já 1h30? Mas a aula eu programo para até às 11, mas até às 11 eu acho que fica um pouquinho cansativo para muitos, né? Mas como faltam 13 minutos para 10h30, que a gente não tem nenhuma hora de aula, a gente vai corrigir bem rapidinho os exercícios de língua portuguesa da página 40, 41 e 42. Quem já fez essa de matemática, pode ir lá. Eu acho que eu não botei mais exercícios de matemática aqui. Aí eu vou descompartilhar minha tela e vou pegar a lá de matemática, de português. Não saiam que a gente vai corrigir o exercício de português, tá, gente? É importante estar com a correção toda feita. Então, aqui, é uma correção bem rápida. Nesses últimos minutinhos antes das 10h30. Então, tá aqui. Aí eu vou passar essas páginas. Que página, prof? Página 40. Eu vou passar essas páginas de correção, essas páginas para frente. Tá travado. Prof, travou muito. Oi? Vocês não estão vendo a página? Sim?
Pra mim tá bom aqui. É só a sala assim. Agora sim. Agora foi. Agora sim. Ótimo. É que eu fiz muito rápido, fui mais rápida que a internet. Qual a página que é? 40. Ó, página 40. Meu Deus, tu ainda não ouviu a página? Alguém teve alguma dúvida lá em matemática sobre divisão? Se tiver, a prof tira a dúvida agora. Eu acho que agora tá tranquilo porque são números pequenos, mas se tiver dúvida, a prof tira. Eu, prof. No quê? Eu, prof. Fala do que você teve dúvida. Eu, prof. Fala, Marina, no que você teve dúvida? A divisão. Mas em qual parte, em qual exercício? Dividir as coisas. Dividir aquilo que a prof falou. Você tem que No segundo. um número que seja múltiplo daquele no mesmo valor ou próximo, certo? Aí você vai procurar na tabuada, por isso que era importante você ter feito a tabelinha antes para poder associar no exercício, tá? Então a gente vai fazer assim. Eu fiz. Depois, isso, tá? Depois do privado. Ô, Marina, ouve a prof aqui, tá? Depois do privado, você faz um áudio com você, tirando suas dúvidas. Tá. Faz só com você, tá? Mais alguém tem dúvida? O silêncio diz que não, mas vamos lá. No exercício aqui da 33, ali pergunta qual a importância desses numerais no relato de memórias. Então, toda memória, ali a gente viu que tinha dois números, 1937 e o 5, que era a idade da menina, da senhora da história. Qual é a importância de ter números no relato? Alguém sabe me dizer por que é importante? Eu, prof. Fica bem Para os leitores entenderem melhor a história. É Ótimo. importante para o leitor saber que ano foi, o que aconteceu, etc. Então, eu tinha colocado uma dica ali, né? Fique ligado. É importante situar o leitor quanto tempo que essas ações acontecem. É isso mesmo. Então, eles são referências importantes. Não precisa estar igual a da prof, tá? Você só tem que ter colocado aí que é importante que o leitor saiba o tempo. É isso que precisa ser a sua resposta, tá? Então, assim, ó, a pessoa precisa situar, tá? Saber quando foi, por que foi, e esses numerais ajudam nisso, tá? São ações que ajudam melhor o que foi proposto, o que foi passado, certo? Na 34, ele pergunta onde eu posso encontrar esses tipos de situações, né? Esses tipos de leituras de tempo. Alguém quer falar se colocou? São 4, tá? Eu, prof. Eu botei 3, na verdade. Eu falei diário, reportagem, notícia e álbum de fotos. Notícia e as fotos. Pode falar. Eu coloquei diário, autobiografia, reportagem, notícia e álbum de fotos. Ah, então vamos à correção. Diário, autobiografia, ok. Reportagem e notícia, ok. E álbum de fotos. Receita e trava-língua, não. Prof, mas vai ali números na receita, mas ela quer dizer quantidade. Não está lembrando memória. Está dizendo a quantidade de ingredientes, mas não memória afetiva ou do... Receitas não, tá bom? Então, ali é letra A, C, E e D. Ok? Então, vamos lá. No 35, aqui eu só vou falar para vocês como deveria ficar, mas eu não vou poder esperar vocês copiarem, se alguém quiser copiar. Na 35, vocês tinham que reescrever, colocando por partes cada um dos acontecimentos. Tá? E eu coloquei essa dica aqui. Podemos usar diversas formas para representar quantidades de numerais. Pode ser nos cardinais, 1, 2 e 3, e assim sucessivamente, ou em forma ordinal, primeiro, segundo e terceiro. Então, aqui você tinha aquele trecho, a gente colhia as espigas que estavam começando, e assim vai. E você tinha que começar essas frases com numerais. Tá? Alguém quer dizer só como ficou a primeira parte ali? Eu, prof, eu quero. Eu, prof. É só ler, gente. Vamos lá. Eu, prof, tá. A primeira coisa que a gente fazia é colher as espigas
que estavam começando a se formar. A gente Ótimo. A escolhia as Marina e a espigas Sara que fizeram igual. informar. Marina, vocês fizeram Aí igual. tirava a palha, Então, a olha gente virava. A gente escolhia as espigas. Primeiro, a gente escolhia as espigas que estavam Ótimo. começando. Então, vocês formar. usaram os números ordinais, e era isso mesmo. Então, eu destaquei aqui, ó, tinha que começar assim, primeiro, depois tudo igual. A gente colhia, e depois vinha em segundo, depois continuava igual, depois o terceiro continuava igual, e quarto. Isso aqui dá sequência dos acontecimentos, tá? Então, era isso que vocês precisavam fazer, fazer a sequência dos acontecimentos, numerando cada uma delas, dando passo a passo de como aconteceu. Então, primeiro a gente colhia, depois, em segundo lugar, tirava as palhas, depois o terceiro passo era com a avó, e em quarto lugar, então, se você não botou primeiro e quarto lugar, segundo lugar, não tem problema, você só tem que ter numerado isso em seguida, tá bom? Tá tudo certo. Prof, Oi. eu vou ter que sair, tá? Ok. Então, vamos lá. No próximo, a gente tem aqui. Escreva abaixo os verbos que indicam ações realizadas na confecção das bonecas. Então, tinha alguns verbos ali. E os verbos eram esses aqui, ó. Colhia, que era de colher, tirava de tirar, pintava de pintar e faziam de fazer, tá? Então, eram esses os verbos que tinham lá que escrever. Tá? Se estiver faltando algum, só completar aí que vai dar tudo certo. Ô, prof, eu botei, colhi as espigas, daí eu botei um negocinho assim, 3 pontinhos, né? Tudo sabe? bem. Aqui, olha, prof. Prof, brincava não era um verbo? Mas ali é para confecção da boneca. Ó, prof, assim eu Para fazer a botava. boneca pronta, só para confeccionar a boneca. Por isso que... Brincava não é um verbo? Oi? Brincava não é um A verbo? professora acabou de falar, cara. É Ô, porque tem gente falando junto. Brincar, ele é verbo, mas ele não faz parte da confecção da boneca. Tá? Por isso que não está nessa lista. É só o que elas faziam para confeccionar a boneca. Então, primeiro elas colhiam, tá, Marina? A prof já viu, tá? Correto. Então, daí eu botei assim. Tiravam, depois elas pintavam e elas faziam. Então, são esses os verbos. Brincar é o que elas faziam depois de confeccionar a boneca, por isso que não está aqui. Na 30, Mas, prof, quais ações as imagens estão indicando? Tá? Então, ali, quais ações elas estão indicando? Brincar, andar, sentar. Várias e crianças brincar. brincando de boneca, pipa, bicicleta e patins. Tá, eu botei aqui, ó. Elas estavam brincando de bicicleta, tinha de patinete também, de cavalinho de pau e de boneca, tá? Então, eram essas brincadeiras que elas estavam fazendo nas imagens, certo? Letra B, ele pergunta, qual é a relação entre a imagem do texto boneca de milho? O texto e as imagens combinam. Porque todos estão brincando nas imagens igual no texto da boneca de milho. Isso, ali traz brincadeiras de infância, tá? Então, ali as imagens mostram brincadeiras de infância, que eram usadas e foram geradas para criar memórias, certo? Vou esperar um minutinho só para a gente ir para o último, daí a gente finaliza, tá? Então, aqui, do verbo, acho que ficou bem entendido, né? Que era só sobre a confecção, tá? Aqui é das imagens, brincadeiras. E aqui, o que elas tinham de relação com o texto boneca de milho? Eram brincadeiras de infância, brincadeiras mais antigas, né? Realmente a gente vê crianças brincando, mas estavam ali sendo associadas umas com as outras. Então, vamos lá. Na página 42, nós tínhamos ali 3 palavras: memória, história e infância. E perguntam o que elas têm em comum. Alguém sabe me dizer uma das coisas que elas têm em comum? E essa página aqui? Ah, não, tem um outro ainda, né? Desculpa, 39, perdão. Tem aqui os verbos, né? Qual dos grupos está igual no texto? Grupo 1 ou grupo 2?
Grupo 2. Grupo 1. Grupo 1, tá, gente? Grupo Porque ele está no brincava, colhia, no passado, tá? E a gente sabe que relatos são coisas contadas que aconteceram no passado. B, qual a relação... não, desculpa. Por que o autor escolheu escrever os verbos dessa maneira? Porque ficou mais fácil de entender o texto dessa maneira e porque ficou mais interessante o texto. Ok, olha só. Porque é uma história que já aconteceu. Isso mesmo. Então, olha só, eu coloquei mais extenso, mas vocês podem deixar do jeito que vocês colocaram. Só tem que entender o quê? Ele usou esses tipos de verbo porque ele está contando algo que aconteceu no passado. Então, o autor queria indicar que as ações aconteciam frequentemente na infância de Eliette, dando a ideia de duração e continuidade. Então, ele queria mostrar que tudo aquilo tinha uma continuidade, ela brincava sempre com aquilo. A menina brincava com bonequinhos, a gente colhia espigas. Então, ele queria dar a ideia que aquilo continuava durante a infância inteira. Então, só coloca ali, ideia de continuidade, tá certo, tá? Então, ele queria dar essa ideia de algo que estava continuando a acontecer durante a infância dela, que era algo do passado também, tá bom? Algo que aconteceu. Eu botei porque isso é passado, não presente. Mas coloca também ideia de continuidade, tá? Não bota só isso. Só concluir ela. Já viu, tá acordando? Já estamos finalizando, tá, gente? Obrigada aí pela participação de vocês, isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. Mais 2 minutinhos e a gente conclui. Então, sim, na 40, nós temos as palavras memória, história e infância. Alguém sabe me dizer uma coisa que elas tinham em comum? Sei, prof. Acento. Acento, Então, olha só. I. Todas as palavras têm acento e todas são paroxítonas. Olha só, eu botei um fique ligado, que era uma super dica para responder essas aqui. Todas elas são acentuadas. Botou isso, já tá certo. São acentuadas mesmo. Só que a gente está falando de ditongo. O que é um ditongo? É encontro do... Aqui, ó. É o encontro de 2 vogais numa palavra. Por exemplo... Não numa palavra, numa sílaba, tá? Uma sílaba. Por exemplo, vamos ver, deixa eu ver. Tá, você vai tentar... Tá, olha só. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Elas não se separam. Hiato separa, ditongo fica junto. Então, essas palavras, além de elas serem acentuadas, elas são paroxítonas, porque elas têm a São penúltima paroxítonas. acentuada. Todas terminam com dictongo e a letra IA. Elas são acentuadas e todas são terminadas em ditongo. Quanta coisa numa... Opa, passou o que era para não ter passado. Então, olha só, tem 3 coisas em comum. São todas paroxítonas, porque a penúltima sílaba dela é mais forte, é tônica. Elas são acentuadas, que era o mais fácil de encontrar. E todas elas são terminadas em ditongo. Se você botou em ordem diferente, não tem problema, tá? Importante que sejam essas respostas, tá? Então, era isso que eu achei comum. Por isso que eu botei esse fique ligado para vocês já associarem a resposta dali. A 41 é uma resposta pessoal. Você tinha que escrever uma frase no plural, usando a palavra memória. Então, ela ia passar para memórias. E é uma resposta pessoal, era uma frase. Por questão de tempo, a prof não vai ouvir nenhuma frase. Tá? Essa parte a prof vai deixar para outro dia, tá? Na 42, a gente tem ali, para que vocês falassem sobre essas 3 conjuntos de palavras, né? Que estão tanto no singular quanto no plural. Observando esses palavras, o que é possível concluir sobre essas palavras? E aí? É possível concluir que essas palavras são acentuadas porque são palavras terminadas em ditongo. Perfeito! Elas, independente que elas são terminadas em S, elas são terminadas em ditongo. Muito bem! Porque o S ali é só um plural, né? Muito bem observado, parabéns. Então, ó, as palavras, as paroxítonas terminarem em ditongo, seguido S são acentuadas. Tá? Então, toda palavra paroxítona, isso é uma dica.
Toda palavra paroxítona, que ela é terminada em ditongo, ela sempre será acentuada. Ela pode ou não terminar com S, que o S é só plural. Não vai mudar, ela não vai deixar de ter ditongo por ser plural, tá? Então, aqui é uma dica bem importante. Então, toda paroxítona, se ela termina em ditongo, ela tem acento. Nunca, não coloquem, se não tiver acento, ela não é uma paroxítona, tá? Oi, eu caí, mas já voltei. Tá travado, tu tá... É que caiu, já vou voltar aqui. É só a última aqui. Opa. Pronto, é a última, tá, gente? Tá pronto? Caiu rapidinho, mas já voltei. Foi uma queda leve. Pronto. Então, na última, vocês tinham que pesquisar... Tá caindo, prof. Oi? Tá bugado tudo. Eu ouço vocês, tá? Prof. Tá caindo na internet. Agora eu tô ouvindo. Ok, gente. A gente vai finalizar, tá bom? Fiquem tranquilos. Pra daí eu... Quem me ouve, faz um joinha aí, por favor. Quem tá me ouvindo, faz um joinha. Quase sempre... Eu ouço vocês. Vocês estão me ouvindo? Quê? Eu ouço vocês. Vocês estão me ouvindo? Prof, tá tudo travado. Tá travado. Ok. Eu estudo tudo travado. Ok. Então, Mais ou menos. gente, calma. A prof vai Conseguimos finalizar. ouvir um pouco, Não tô te ouvindo. mais ou menos. Eu preciso de Tá vocês. caindo. Gente, calma. Assim, ó. Tá falhando. Calma. É, tá falhando. Tá dando um pique e outro pique. Entendeu? A prof vai encerrar. Então. Eu vou encerrar. Ó, fim, acabou. Tá? Ó, acabou. Amanhã a gente Tá volta. falhando. Amanhã a gente volta, tá bom? Acabou. Tá? Eu vou finalizar. Não dá pra entender nada que você tá falando. Falou, galera. Falou. Gente, olha só. Eu vou finalizar. Acabou a aula, ok? Me ouvem? Me escutam? Sim, a prof saiu, eu acho. Não, eu estou aqui. Saiu? Não, eu ver ela é aqui. anfitriã, senão a reunião teria acabado. É que a prof caiu. Tá ouvindo? O quê? A professora não tá ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Cadê a prof? Vocês Tá estão me aqui, só que ouvindo? não tá ouvindo. É verdade. Quem que coloca pra gravar? Vocês estão me ouvindo? Que deu? Agora é Aham. Agora sim. Fala Gente, pelo chat, prof. Ah, não, voltou. O chat é melhor. Eu estou finalizando O chat a vai aula. entender. Eu estou A professora, ela travou.